Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, assistência litisconsorcial. A gente viu no vídeo anterior considerações gerais, introdutórias sobre a assistência como um todo. Vimos a primeira espécie, assistência simples. Vamos concluir no vídeo de hoje o tópico da assistência e veremos a segunda espécie, assistência litisconsorcial. Na assistência litisconsorcial, que a doutrina também chama de assistência qualificada, o interesse jurídico que fundamenta a intervenção do terceiro reside na circunstância de que a própria pretensão posta no processo entre as partes originárias é também de titularidade ou até é de titularidade exclusiva do assistente. Em outras palavras, justifica-se seu ingresso no processo porque a demanda já ali formulada poderia ter sido proposta por ele mesmo, o assistente litisconsorcial. Por isso, o artigo 124 do CPC prevê que o interesse jurídico justificador da intervenção do assistente litisconsorcial consiste na perspectiva de a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Considerem-se os seguintes exemplos. Primeiro exemplo: A, B e C são condôminos do imóvel, que é invadido por R. A ajuíza ação em face de R, com base no artigo 1314 do Código Civil. B e C podem intervir como assistentes litisconsorciais de A, porque também são donos, condôminos do imóvel. Segundo exemplo, outros acionistas da sociedade anônima podem assistir litisconsorcialmente aquele que promoveu a ação de anulação de Assembleia Geral de companhia, porque são tão acionistas quanto aquele que propôs a demanda. Terceiro exemplo, outro cidadão intervém na ação popular como assistente litisconsorcial do autor. É o que consta do parágrafo 5º do artigo 6º da Lei da Ação Popular, Lei 4.717 de 1965. Por quê? Porque é tão cidadão quanto o autor. Quarto exemplo, outro legitimado ativo intervém na ação civil pública como assistente litisconsorcial do autor. Previsão do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 7.347 de 85, a Lei da Ação Civil Pública. Por quê? Porque é tão legitimado ativo quanto o autor. Quinto exemplo, a intervenção do adquirente
da coisa litigiosa como assistente da parte que lhe alienou o bem, quando a parte adversária não admite a sucessão processual do alienante pelo adquirente ou quando tal sucessão nem é pleiteada, como consta do artigo 109, porque a coisa que está sendo discutida em juízo era de titularidade de um e passou a ser de outro. Então, eles são tão proprietários quanto uma questão só de sucessão no tempo. Sexto exemplo, a intervenção do titular do alegado direito, do possível direito, no processo de mandado de segurança promovido pelo titular de interesse reflexo após esse haver notificado aquele para que ajuizasse a ação e aquele haver permanecido inerte, previsão do artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, porque é o mandado de segurança por alegação de direito reflexo, direito líquido e certo reflexo. E sétimo exemplo, intervenção dos colegitimados para o mandado de segurança. Artigo 1º, parágrafo 2º dessa mesma lei do mandado de segurança. Lei 12.016 de 2009. Como se vê dos exemplos que acabamos de apresentar, há casos em que o assistente litisconsorcial poderia ter sido, desde o início, litisconsorte facultativo do assistido, pois ambos são titulares da pretensão posta. Caso dos exemplos 1º, 2º, 4º e 7º. Primeiro exemplo, o caso dos condôminos. Segundo exemplo, caso dos acionistas. Quarto exemplo, o exemplo do colegitimado ativo da ação civil pública. E o sétimo exemplo, colegitimado do mandado de segurança. Em outros casos, o assistente é o único titular da pretensão posta, sendo o assistido substituto processual do assistente. É o que se tem no exemplo de número 5. Ao alienar o bem objeto do litígio, a parte já não está mais em juízo defendendo pretensão própria. Está, a partir de então, defendendo pretensão que é do terceiro adquirente do bem, que, por sua vez, apenas pode ingressar diretamente como parte se o adversário do alienante concordar com a sucessão processual, regra prevista no parágrafo 1º do artigo 109 do CPC. É o que se passa também no exemplo de número 6. O titular da pretensão até poderia ter impetrado diretamente o mandado de segurança, mas não o fez. Permaneceu omisso, mesmo depois de notificado pelo titular do mero interesse reflexo. E esse, então, terceiro, ajuizou o mandado de segurança como substituto processual daquele, do terceiro. Nesses dois exemplos, o assistente processual é o verdadeiro titular da pretensão e o assistido, seu substituto processual. Aliás, o artigo 18, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015, contém até previsão genérica no sentido de que, sempre que houver substituição processual, o substituído pode vir a ingressar no processo como assistente litisconsorcial do substituto. Próximo tópico: os poderes do assistente litisconsorcial. Em qualquer desses casos, uma vez que a pretensão posta no processo é, também ou exclusivamente, como vimos, sua, o terceiro, quando intervém,
assume a condição jurídica de litisconsorte, como vimos no artigo 124 do CPC. Vale dizer, torna-se parte, tanto quanto o é o assistido. O assistente litisconsorcial exerce todos os poderes e submete-se a todos os ônus e responsabilidade da própria parte. Ele tem posição jurídica idêntica à do assistido. Sua atuação processual não é dependente em relação à do assistido. Submissão à coisa julgada. Bem por isso, diferentemente do assistente simples, o assistente litisconsorcial fica submetido à coisa julgada eventualmente produzida no processo. Cabimento formal. Em princípio, a assistência, tanto simples quanto litisconsorcial, pode ocorrer em qualquer tipo de procedimento, conforme dispõe o artigo 119, parágrafo único do CPC. Pode ocorrer tanto em processo de conhecimento quanto de execução, e tanto nas modalidades comuns desses quanto nos procedimentos especiais regulados pelo CPC ou por leis autônomas. Mas há leis especiais que vedam expressamente a assistência. Por exemplo, ela não é admitida no procedimento do juizado especial, como consta do artigo 10 da Lei 9.099 de 95. A jurisprudência tende a também não admitir no mandado de segurança. Mas a razão normalmente invocada para tanto é incorreta. A suposta inaplicabilidade do CPC a essa ação constitucional. O motivo mais razoável pelo qual seu emprego poderia ser descartado seria o da complicação procedimental gerada pela assistência, que seria incompatível com a sumariedade e celeridade do rito do mandado de segurança. Contudo, aqui cabem duas ressalvas. Primeira delas, mesmo esse fundamento, que no passado era plausível, tende a enfraquecer-se em face da extrema simplicidade do processamento do pedido de assistência no CPC de 2015, que vai ser exposto a seguir. Segunda ressalva, se ainda prevalecer a proibição, só pode ser aplicada à assistência simples, pois a assistência litisconsorcial submete-se ao regime jurídico do litisconsórcio, como consta do artigo 124. E esse é expressamente admitido no mandado de segurança, por previsão do artigo 24 da Lei 12.016 de 2009. Momento. Nos procedimentos em que couber, a assistência pode dar-se a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. É o que consta também do parágrafo único do artigo 119 do CPC. Pode ocorrer tanto na fase de conhecimento, inclusive na eventual etapa relativa a pedido de tutela de urgente antecedente, quanto na fase de liquidação ou cumprimento da sentença. E tem vez tanto em primeiro grau de jurisdição, quanto na esfera recursal. Ou seja, basta haver processo pendente. Mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra. Artigo 119, parágrafo único também. Com isso, a lei quer indicar que o assistente não tem direito a que atos processuais já realizados antes de sua intervenção, por exemplo, produção de provas, decisões proferidas, etc., sejam repetidos após seu ingresso. O assistente pega o bonde andando. Processamento da assistência. Se o pleito de assistência for formulado pela União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal, o processo tem sua competência deslocada para a Justiça Federal, caso esteja até então tramitando na Justiça Estadual ou do Distrito Federal, por incidência do inciso 1º
do artigo 109 da Constituição Federal de 88. Compete ao juiz federal aferir a admissibilidade da assistência. Nessa hipótese, a admissibilidade da assistência nessa hipótese. Artigo 45 do CPC e também a súmula 150 do STJ. Havendo o pedido de assistência, o juiz pode rejeitá-lo de plano, se ele for patentemente incabível. Se a causa havia sido remetida à Justiça Federal por força de tal pedido, caberá ao juiz federal determinar o retorno do processo à Justiça Estadual, como consta do artigo 45, parágrafo 3º. Não sendo caso de indeferimento liminar, o juiz deve intimar as partes, que terão prazo de 15 dias para se manifestar sobre o pleito de intervenção. A impugnação ao ingresso do assistente deverá fundar-se na demonstração da sua falta de interesse jurídico para intervir. Não havendo impugnação de qualquer das partes, o juiz deverá deferir a intervenção. Havendo impugnação, compete ao juiz resolver o incidente sem suspender o processo, artigo 120 do CPC, em 10 dias, previsão do artigo 226, inciso 2º do CPC. Em qualquer hipótese, não haverá autuação em apartado. A decisão sobre o pedido de intervenção é recorrível mediante agravo de instrumento, por previsão expressa do artigo 1015, inciso 9. Se for o caso, aplicar-se-á também nesse momento o artigo 45, parágrafo 3º. Se a decisão final do processo for contrária ao assistido, o assistente será condenado a responder pelas despesas processuais proporcionais aos atos que ele tiver praticado no processo, conforme dispõe o artigo 94 do CPC. Vamos parar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre a denunciação da lide e a próxima modalidade de intervenção de terceiros. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.